Graças a Deus por este dia que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da sua palavra, para nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD, a lição de número 12, que tem o título O Diaconato. E eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar vivo, de estar respirando, de poder estar usando esse canal de comunicação para conversar com você a respeito das nossas lições bíblicas. E você pode também mandar os seus comentários, se você puder compartilhar este link para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. Vou mostrar aqui para os irmãos o nosso tema. O nosso tema é esse, o diaconato, ok? E o nosso textuário diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. E a verdade prática, você pode acompanhar aí, diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Então, a nossa verdade prática, ela faz uma distinção entre o diaconato e a diaconia. O diaconato sendo específico e a diaconia sendo geral, porque todos os crentes devem servir ao Senhor. É isso que manda a palavra do Senhor. Amém? Continuando aqui, eu quero mostrar para os irmãos o nosso gráfico esboço. Nosso gráfico esboço é este aí, tá? Nosso gráfico esboço, ele fala do texto áureo, da verdade prática, que já falamos aos irmãos, e também fala dos tópicos da lição. Tópico 1, temos aí diaconia de Jesus Cristo, significado do termo, serviço de escravo, o discípulo é um serviçal. Tópico 2, a instituição dos diáconos, conceito da função, a origem do diaconato, a escolha dos diáconos. E o tópico 3, perfil e função do diácono, quando fala de especificações do diácono, função dos diáconos em Atos e a função dos diáconos hoje. Amém? Meus amados, antes de nós entrarmos no ponto 1 propriamente dito, eu queria falar com os irmãos sobre o que está na nossa interação com o professor, tá? Na nossa interação com o professor. Quando diz aqui, servir uma ordenança do nosso Senhor, o ministério de servir ou de serviço ao próximo é um símbolo do amor e na instituição dos diáconos, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no 6º capítulo. Esse gráfico, esse esquema, ele está bem simples, mas ele mostra uma realidade muito importante. Primeiramente, a bênção de servir, e aí entra aquilo que nós já falamos sobre a diaconia específica e a diaconia geral. Tanto na diaconia específica quanto na diaconia geral, o servir a Deus é uma bênção, tá? Porque o servir a Deus também está relacionado com servir ao próximo. Então você tem no servir a Deus um serviço, uma diaconia vertical, porque é de nós para Deus. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, alguém que está acima de nós, e a Ele que nós servimos.
diaconia vertical. Mas essa diaconia vertical também precisa ser demonstrada em nossa diaconia horizontal, que é para com o nosso próximo, aquele que está ao nosso redor, aquele que está carente, precisando de ajuda. E nesse caso específico aqui, nós temos as questões sociais, ok? Questões humanitárias e questões éticas, ou étnicas, que é o mais correto, tá bom? Só corrigindo aí, é étnicas, porque está falando de etnia. Então, embora também seja uma questão ética, nós vamos estudar sobre como surgiu o diaconato e logo de início a gente aprende na nossa introdução, na nossa interação, está falando sobre isso, que a diaconia ela surge por causa de questões sociais, humanitárias e étnicas, tá bom? É importante que a gente diga isso e desde já é importante que a gente não tenha nenhum tipo de comprometimento voltado para essa questão política, ideológica, porque geralmente quando fala de questões sociais, então já se associa isto a algum tipo de ideologia, especialmente marxista, socialista, e não é isso, não é, irmãos? Porque o nosso Jesus, ele cuidou dessas questões, ele tratou dessas questões sem se envolver com a questão política, sem se envolver com questões politiqueiras. Então é importante que a gente aprenda ou entenda isso, tá bom? Vamos lá. Tem muita coisa aqui, eu gostaria de ser bem mais específico no nosso estudo hoje. Então, é uma bênção servir, principalmente servir a Deus e também servir ao próximo. Porque, como tem aí a ideia do coração, então você entende que o serviço a Deus está relacionado com o nosso amor a Ele. O quanto nós amamos a Deus é demonstrado pelo nosso servir a Deus. E é importante a gente entender que, primordialmente, nós servimos a Deus para que possamos colocar na nossa mente que tudo que fazemos, primeiramente fazemos como que para o Senhor, está escrito, não é? E não para com os homens. Os homens vêm em segundo plano, porque é possível, às vezes, nós querermos servir apenas os homens e deixar Deus de lado. Mas servindo a Deus verdadeiramente com um coração agradecido, cheio de amor a Ele, é praticamente impossível que nós também não venhamos a servir ao próximo, tá bom? Então, graças a Deus por isto. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso gráfico esboço. Então, o nosso gráfico esboço, o primeiro ponto está falando sobre a diaconia de Jesus Cristo. E aí a gente já entra nessa questão da diaconia voltada para o exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, tem aqui um gráfico muito simples, mas que é bem substancial, porque trata sobre essa questão da nossa, da nossa referência, que é Jesus, tá bom? Então, Jesus, ele é o nosso maior referencial quando se trata de diaconia, tá? De diácono. Ele foi o maior diácono que existiu. Mas como assim, irmão? O diácono não é
digamos, aquele que está lá embaixo, dentro da hierarquia? Muito bem, pois foi para isso que Jesus veio. O texto de Filipenses 2 fala sobre isso, que ele se humilhou e não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Então você tem aí nesse gráfico mostrando essa imagem do nascimento, né, representando o nascimento de Jesus. Então você tem aí o verbo que se encarna, o verbo que se torna carne. É importante que se diga que nós estamos falando aí da divindade, do Deus Todo-Poderoso, daquele que está acima de tudo, daquele que é altíssimo. Esse ponto aí é muito importante que a gente diga, porque esse ponto é que tem causado problema entre os judeus que não aceitam a ideia de um Deus que se torna carne, de um Deus Todo-Poderoso que se torna carne, tá, irmãos? E isso, de fato, é um problema, principalmente para eles que não querem acreditar que Jesus, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, se tornou carne, tá? Então, mas nós não temos esse tipo de problema, não é? Porque nós acreditamos no nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Então, a primeira demonstração da humilhação de Cristo, do fato dele ser diácono, é o fato dele se encarnar, dele se tornar um como nós, como seres humanos, tá? Então, mas também mostra que o Verbo, ou Jesus, ele é aquele que serve. Então, nesse sentido aí, ele é o diácono maior, o diácono principal. O texto de Filipenses continua dizendo que ele se tornou tomando a forma de servo. Ele toma a forma de servo, tá? Os irmãos estão ouvindo bem aí? Se alguém puder dar um feedback, eu não sei se o som está saindo. Então, meus amados, Jesus é o verbo que serve, ou seja, ele tomou a forma de servo, tá? E sendo semelhante aos homens, veja que ele toma a forma de servo e se torna semelhante aos homens. No texto de Mateus 20, 28, diz que o Filho do Homem, isso Jesus falando de si mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, tá? É importante que a gente possa olhar para esta imagem, que é uma imagem se referindo à cerimônia do lava-pés, tá? A cerimônia do lava-pés foi o que Jesus fez quando estava com os discípulos antes de ser levado para a morte. Então ele lava os pés dos discípulos e os discípulos não querem, principalmente Pedro não quer aceitar essa ideia, porque quem fazia isso era o escravo, era o servo. Mas Jesus troca de lugar, ele se coloca no lugar de servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele faz isso e deixa claro que ele faz para nos deixar o exemplo. Fazei vós também. Claro que ele não estava instituindo esse cerimonial do lava-pés como algumas igrejas fazem até hoje, mas ele estava dizendo ou deixando o exemplo maior de
humildade, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Altíssimo, mesmo estando acima de tudo e de todos, ele tomou a forma de servo. Eu coloquei aqui um pequeno paralelo, não deu para a gente fazer o nosso slide, mas a ideia é dizer o seguinte: Jesus, ele era Deus, mas se tornou homem. Ele era Senhor, mas se tornou servo. Claro, não deixou de ser Deus, isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, e nem deixou de ser Senhor, mas ele toma a forma de servo, tá? Ele, mesmo sendo grande, mesmo sendo altíssimo, ele se tornou pequeno. Mesmo ele sendo exaltado, estando acima de tudo e de todos, ele se tornou humilde. E como diz o texto, e como mostra essa imagem que todos nós conhecemos, o Verbo é aquele que morre. Por quê? Porque ele se humilhou a si mesmo, Filipenses 2,8, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele foi aquele servo que foi obediente no seu servir, na sua diaconia, até a morte e a morte de cruz. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Nós deveríamos olhar para este gráfico porque ele está baseado na palavra de Deus e lembrar sempre de nós nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Porque sempre achamos que nós somos vítimas, que nós somos de alguma forma mal compreendido, maltratado pelas pessoas, e eu sei que isso é uma realidade, isso acontece mesmo. Mas uma coisa que nós devemos fazer em tudo isso é olhar para a cruz de Cristo. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, ou seja, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o exemplo de Cristo, nós devemos então entender que o discípulo não é maior do que o mestre, e se Jesus passou por tudo isto e ainda assim continuou sendo servo, nós também devemos ter o mesmo exemplo de Cristo. É por isto que esse texto de Filipenses, Paulo começa dizendo assim, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus se humilhou, Jesus se encarnou, Jesus tomou a forma de servo, Jesus serviu de fato as pessoas. E esta servidão dele foi tão grande que foi até a morte, morte de cruz. Então, por que muitas vezes nós não queremos também assumir isto em nós? Por que muitas vezes em nós impera este sentimento de orgulho, de exaltação? É até triste dizer isso, mas a gente vê isso em ministros, em pessoas que consideramos, pois não tem nenhum sentido alguém que é ministro da casa do Senhor, que é pastor da casa do Senhor, se orgulhar, se vangloriar, por exemplo, do seu ministério, que é maior do que o de todos da sua cidade. Não tem sentido isso, se o que Jesus veio fazer foi exatamente o trabalho inverso. E é importante que se diga, meus irmãos, que Jesus veio fazer o trabalho inverso para dar o exemplo para nós de humildade, exatamente porque em nós, nesta carne aqui, foi injetada um sentimento de orgulho, tá? Eu coloquei aqui a capa, não sei se dá para os irmãos verem aí, porque está grande, né? Mas a capa de um livro
de Caio Fábio chamado Síndrome de Lúcifer. O Caio Fábio escreveu isso aqui há muito tempo. E ele pergunta o seguinte: o que transforma o líder em um ditador, um despretensioso servo, em um vaidoso superstar? Vocês já viram isso por aí? Aquela pessoa que diz: estou acima da média, eu estou acima de todos, eu sou o grande pregador, o grande ensinador. A outra pergunta: o que transforma um homem de Deus em um aliado do diabo? Isso é muito sério, não é, irmãos? Então, como eu costumo dizer, Satanás, ele foi esse personagem, por isso que o nome do livro é Síndrome de Lúcifer. Ele é este personagem que absorve para si esse pecado do orgulho, da vaidade, porque foi colocado num posto elevado acima dos outros anjos. Então ele assume isso para si. Ao assumir isso para si, ele tenta contra o Todo-Poderoso: subirei aos céus, colocarei meu ninho entre as estrelas. Ou seja, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e por causa disso ele foi precipitado, tá bom? Mas uma coisa muito triste que aconteceu é que este mesmo sentimento, esta mesma síndrome que acometeu a Lúcifer, ele foi passado para a raça humana. É exatamente isso a proposta que ele faz para Eva lá no Éden, quando ele diz: olha, não é isso, você não vai morrer. O que acontece é que você vai receber um upgrade, uma atualização da sua vida. Você vai, o teu conhecimento vai aumentar e você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando ela toma isso para si, isso é passado para toda a raça humana, e o que nós vemos desde lá até os dias atuais, passando por aqueles homens lá do início, como por exemplo Nimrod, que diz: vamos construir uma torre para colocar célebre o nosso nome. É como se ele estivesse dizendo a mesma coisa de Satanás: vamos subir até aos céus. Né? E você vê isso também acontecendo com os grandes líderes. Você vê isso acontecendo com Nabucodonosor, por exemplo, que se orgulhava da sua grande Babilônia, que era considerada na época uma das 7 maravilhas do mundo. E por causa do seu orgulho, da sua vaidade, Deus coloca uma doença nele que ele vai comer capim como boi. A sua pele cresce pelos que ele fica de fato parecido com um boi, parecido com um animal assim, peludo, tá bom? Mas quando Cristo veio, irmãos, ele veio fazer o trabalho inverso, porque ele sabe que existe no ser humano, em nós, essa vaidade, essa pecaminosidade latente, que faz com que a gente se orgulhe, com que a gente se envaideça, com que a gente se auto-adore, tá? Isso é um problema muito sério. O que Cristo veio fazer foi o contrário de tudo isso. Ele veio se humilhar, ele veio tomar a forma de servo para mostrar para nós o que é servir verdadeiramente. Não era isso para Satanás ter feito desde o início? Servir a Deus antes de se tornar Satanás? Não era isso para Adão e Eva terem feito? Servir a Deus, mas eles preferiram ouvir a voz da serpente, do diabo? Então Jesus, ele veio para mostrar daí que tudo que Jesus fazia, ele fazia para glorificar o Pai. Tá bom? Não é como diz algumas seitas, porque eles pegam essas passagens que Jesus diz em relação ao Pai, que o Pai era maior do que eu, exatamente para mostrar que ele veio para servir, tá bom? Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Temos aqui alguns irmãos que estão nos ouvindo aí. Irmã Alessandra Pires, Cleo Souza, Reginaldo Brandão, Deus abençoe. Até fundo musical, né? Glória a Deus. Minha mãe Mirtes, um beijo, minha mãe. Silvia Paixão, meu dirigente Manuel Pinheiro, Éder de Jesus também, paz do Senhor. Estou sentindo falta do meu cunhado Kleber, não sei por que não veio hoje, mas graças a Deus. Vamos lá. Meus amados, vocês entenderam essa parte, né? Esse gráfico ele merecia um estudo à parte, porque de fato a humilhação de Cristo compreende esses três aspectos, tá bom, irmãos? Sua encarnação, o seu servir, o seu serviço, a sua diaconia e também a sua morte, tá? A sua morte. Vamos lá. Para nós ganharmos tempo aqui. É interessante que a nossa lição diz que o diácono é o serviço de escravo. É o serviço de escravo. Nós vamos, já entramos aqui nesse outro gráfico. Olha só, irmãos, esse gráfico aí está também uma bênção, viu? Eu estimulo os irmãos a usarem, porque você vê que eu utilizo aqui, utilizamos também na nossa classe, na escola dominical. Domingo nós vamos utilizar e é uma bênção do Senhor, tá bom? Esse gráfico você pode utilizar ele já no tópico 2, que fala a instituição dos diáconos. Instituição dos diáconos, tá? E aí nós temos, irmãos, o conceito da função. O nosso comentarista, ele usa a palavra grega diáconos, tá? Mas eu coloquei aqui, baseado no estudo que a gente faz sempre, e ouvindo também homens de Deus, né? Porque também a gente vai pegando um pouco de todos e juntando, é isso que é importante na nossa lição, tá, irmãos? Eu até quero mostrar aqui uma coisa de bastidor para os irmãos verem. Olha, às vezes não dá para você, não tem espaço na revista, né? Então você pode, de repente, olha, pregar aqui e colocar a sua anotação aqui, ó, tá? É muito importante isso aí, professor, na hora de você estar ministrando. Então, conceito. Aí você tem a palavra diáconos, que é o servo, que é aquele que serve, tá bom? Você tem a palavra doulos, que significa escravo. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Minha mãe está perguntando o que houve, né? Mas eu acho que está dando para ouvir. Os irmãos estão ouvindo bem? Qualquer coisa, tá, irmãos, relacionado ao som, vocês falem aí que é para a gente poder ver se conserta, né? Corrige. Mas eu acho que está tudo ok, né? Vamos lá. Então, olha só. Meu filho Wesley está ali me ajudando, diz que está tudo certo, vamos em frente. Diácono, servo. A palavra diácono, como servo, está relacionado a serviço. Então preste atenção que essas palavras vão fazer a diferença. A palavra doulos, ou doulos, significa escravo, também para se referir a esse tipo de ministro, tá? Escravo já tem o sentido de pertencimento, ou seja, o diácono ou doulos, que é o escravo, é alguém que pertence a um senhor. Então ele não faz a vontade necessariamente do pastor da igreja, mesmo que ele esteja subordinado a este. Primordialmente ele faz a vontade do seu senhor, Então é o doulos. E você tem o rupereta, esse nome esquisito, né, grego,
que quer dizer escravo, também escravo, mas só que era uma outra categoria de escravo. Por quê, irmãos? Porque o rupereta, ele está relacionado com aquele escravo, tá? Aquele escravo que era condenado à morte. Então, o que acontecia? Ele estava lá, ele era mandado, enviado para as chamadas galés, que eram aqueles barcos, a parte mais baixa, eles ficavam lá remando, tá? E depois ele já era levado para a morte. Ou seja, era aquele escravo que estava destinado a este propósito. Então, você vê, olha, o diácono como servo, como serviço, o diácono como escravo no sentido de pertencer, e o diácono como aquele que está condenado à morte, no sentido de morrer pela causa do Evangelho. Tá? Esta é a aplicação que a gente traz. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios 4:11, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, 1 Coríntios 4:1, tá? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministros é o rupereta, ou seja, aquele escravo de Cristo, aquele que está disposto a morrer por amor a Cristo. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Então, eu posso dizer que este último escravo condenado à morte é aquele tipo de diácono, é aquele tipo de ministro que tem um comprometimento tremendo em relação à causa do Evangelho. Tá bom? Então é isso que a gente precisa colocar em mente aqui quando a gente tem essas definições aí sobre o diácono, ok? Mas, irmão, se você olhar aí, você vai ver, e aqui o nosso gráfico, você pode acompanhar, tá bom? Você pode ministrar por este gráfico que vai dar tudo certo. Primeiro, você vai explicar o que, irmão? Você vai explicar a origem. Qual é a origem do diaconato? Por que ele pede, por que os discípulos pedem que a igreja escolha entre eles 7 homens, tá? Então você vê que é uma definição assim que a própria igreja vai escolher, tá? Alguns comentaristas, como o Tiamp, ele fala sobre esse caráter democrático da igreja, tá bom? A igreja não é uma ditadura. A igreja tem um caráter democrático. Então a igreja que escolheu, tá? Mas como é que por que houve a necessidade, tá? Tanto é que o nosso comentarista, ele diz aqui, olha, a bênção, o problema e a reivindicação, né? Por quê? Vamos colocar assim, existia um problema. Qual era o problema? Uma crise étnica, social, causada pela situação das viúvas judias e gregas, tá? Então, havia judeus que se casaram com gentias, com gregas, e eles morreram, né? Mas ficou essas viúvas. E neste início de igreja, esta comunidade de bens, como havia aquele costume de se vender todas as propriedades e depositar aos pés dos apóstolos, você lembra disso? A igreja primitiva, tá bom? Então, isto era feito de forma que houvesse uma distribuição de alimentos para os necessitados. Porém, qual era o problema que estava acontecendo? Que você pode explicar aí nesse gráfico. Era que havia um tipo de privilégio de um em detrimento do outro. Ou seja, havia a prioridade para as viúvas judias. E me parece que as viúvas gregas estavam em desvantagem nesse sentido. Tá bom, irmãos? Então,
Esse foi o problema social que existia lá, tá? E foi reivindicado, então, que houvesse uma solução para esse problema, tá? E a solução foi exatamente a escolha destes homens. Veja bem, já existia alguma coisa nesse sentido, mas não existia uma organização. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e é importante que a gente estude sobre isso, tá, irmãos? Nós não estamos falando de uma igreja que tinha toda uma estrutura. Nós não estamos falando de uma igreja que tinha um templo já construído. Não existia o templo da igreja primitiva. Mas existia a demanda. E o que é isso, Enomi? Existia milhares de pessoas que haviam se convertido a Cristo. A exemplo do que você vê lá no Pentecostes. Milhares de pessoas na pregação de Pedro aceitaram a Cristo. Tá bom? Olha, irmãos, é importante, professor, que você frise isso na sua aula. Você soma isso daí ao problema social, ao contexto social da época. Ora, você está ali vivendo em um país dominado. Israel é dominado pelos romanos, paga imposto para os romanos. Você lembra lá de Jesus dizendo, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, havia sim esse pagamento de impostos aos romanos, e é claro que isso empobrecia, tá bom? As pessoas da nação. A igreja, aliás, vamos voltar um pouco aqui. Jesus, quando estava com os discípulos, ele também se preocupava com essa questão do pão, com a questão da alimentação. E é interessante que Jesus já estava treinando os discípulos. Olha, professor, como é importante isso. Jesus já estava treinando os seus discípulos. Em que sentido? Quando houve aquela multidão que estava faminta, e o discípulo, olha, Senhor, a multidão está faminta. Como aqui também havia um problema, ou seja, lá também havia um problema. Tá? Aqui nós temos o problema das viúvas, que também estavam famintas, com certeza, mas ali havia o problema da multidão. E Jesus disse, olha, alimentem vocês eles. E claro que os discípulos ficaram assim, sem saber o que dizer, mas essa ideia de Jesus dizer, olha, alimentem vocês eles, é uma preparação para dizer, vocês vão continuar fazendo esse trabalho. Vocês vão fazer isto. Né? Jesus faz o milagre, mas a participação dos discípulos também foi primordial. Por que foi primordial, irmãos? Porque Jesus pergunta para ele, o que é que vocês têm aí? Aí, se eu não me falho a memória, é só o Evangelho de João que cita isso, não é? Olha, Senhor, tem um garotinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos, né? Então vamos aproveitar isso daí. Jesus pega isso e multiplica para alimentar a multidão. Ele já estava treinando os seus discípulos para o que iria acontecer no futuro, tá? E de fato foi isso que aconteceu. Então havia uma demanda, havia um problema acontecendo, né? Havia muitas pessoas que estavam necessitadas. Então, é bonito você estudar, irmão, esse início de igreja, porque é um modelo também para nós, tá bom? Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer igual os cristãos da igreja primitiva, porque isso seria anacronismo, como se chama, né? Anacronismo está relacionado a isso. Nós estamos falando de uma coisa há 2000 anos atrás, que você não pode trazer aquele mesmo contexto para o dia de hoje, porque o contexto de hoje é diferente, tá? Mas eu acredito que esta essência, ela continua nos dias de hoje, tá bom? A essência. Então, havia um problema, e esse problema foi levado aos discípulos, quando o discípulo disse, olha, escolham 7 homens, tá? Esse número 7, existe muitas especulações, mas eu prefiro ficar
com a questão de que é um número perfeito, se diz que é o número da perfeição de Deus, acredito nisso, tá? Então, está falando aí de que estes homens, essa diaconia, ela tinha que ser perfeita. A diaconia, o diaconato, tinha que ser perfeito, tinha que ser importante. E me parece que é muito importante, tá bom, irmãos? Porque você não vê aqui se falando primordialmente de pastores, de evangelistas, de presbíteros, mas você vê falando primordialmente de diácono, tá bom? Claro, já existia apóstolo, mas nós já estudamos lá atrás que apóstolos são só os 12. Não adianta mais a gente querer dizer que existe apóstolo nos dias de hoje, tá bom? Então, olha só, a sugestão é que a igreja deveria escolher esses homens, e aí vai dizendo que eles tinham que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, que é exatamente o que a gente vai estudar aqui sobre a questão do caráter deles, tá bom, irmãos? Do caráter desses homens. Porque não era só para escolher por escolher. Havia um critério para se escolher, tá? Você note que o que é dito é o seguinte, precisamos escolher, a igreja precisa escolher, para que eles sirvam as mesas e nós façamos o trabalho da evangelização, do ensino da palavra. Então, é importante essas duas coisas, porque quando Jesus estava lá com Marta e Maria, algo semelhante aconteceu. Uma estava cuidando das outras coisas, das coisas secundárias, mas outra estava cuidando daquilo que era mais primordial, que é aprender aos pés de Jesus. Jesus não reprovou as duas. Ele só disse que uma estava buscando a melhor parte, mas a outra, o trabalho dela também era importante. Então, do mesmo jeito aqui, o que foi dito pelos apóstolos é: nós não podemos deixar de pregar a palavra, de evangelizar, para servir as mesas, porque este é o trabalho dos diáconos. Agora vai surgir um personagem, um obreiro aplicado para isso, que vai servir as mesas. E é interessante que quando diz servir as mesas, logicamente que é uma expressão que está falando de uma certa distribuição de alimentos, ou seja, já havia alguma coisa nesse sentido, mas não era organizado, não era, digamos assim, justo. Não, porque não pode haver, irmãos, no Evangelho, acepção de pessoas. E me parece que era algo parecido com isso que estava tendo, porque havia a prioridade para as viúvas judias em detrimento das viúvas gregas. Tá bom? E no Evangelho de Jesus não existe isto. Não existe, tá bom? Então esse trabalho de servir as mesas era importante, tá? O trabalho de assistência social aos irmãos carentes, que deve existir até os dias de hoje, pois Jesus disse que os pobres sempre estarão com vocês, sempre haverá pobres, é assim, sempre haverá carências, sempre haverá necessidades. Volto a dizer, isto não tem nada a ver com ideologia marxista, por favor, meus irmãos, porque hoje também ninguém pode falar mais nada que as pessoas já estão levando para esse lado, tá bom? Então, vamos ter cuidado em relação a isto. Jesus fazia todas essas coisas, como nós sempre dizemos, né? Jesus dava o pão do céu e o pão da terra. A palavra do Evangelho que vivifica, que transforma, que renova, que restaura, que alegra. Mas também ele dava o pão da terra, porque ele sabia da necessidade humana, ele sabia do sofrimento humano, ele sabia o que era padecer fome. Então ele fazia isto.
então a gente entende que é algo que também nós devemos fazer. Aí entra aquilo que nós estávamos falando da diaconia geral, não da diaconia específica de um personagem para fazer isso, mas todos nós temos esta obrigação. Amém? Então, meus queridos, no terceiro ponto, você pode utilizar, porque, como eu falei para os irmãos, este gráfico que está aí na tela de vocês é um gráfico que abrange estes dois pontos, a instituição dos diáconos e perfil e função dos diáconos, tá? Então, já falamos da origem do diácono, a instituição, agora é que nós entramos nesses 3 pontos que, aliás, eu peguei exatamente da lição para a gente seguir à risca, tá bom? Então, quando está falando de caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar, está falando de qualidades, de qualificações que são pertinentes ao diaconato, ok? É importante que se diga também que o texto de Lucas em Atos, ele não é tão abrangente quanto o texto de Paulo em Timóteo. Então você já vê ali umas qualificações mais específicas, mas que você pode se juntar, ok? Ao texto de Atos para formar, digamos assim, essas especificações do diaconato. Então você tem caráter moral. O que é que ele tinha que ser? Ele tinha que ser uma pessoa honrada, tá? Como diz aqui o nosso comentarista, pessoa honrada, pessoa digna, pessoa correta, pessoa íntegra. Ou seja, a pessoa íntegra não é alguém pela metade, é alguém completo. Não significa perfeição, mas significa alguém que tem caráter. Aliás, irmãos, a palavra caráter, eu não sei se nós já mostramos algum gráfico sobre isso, mas o caráter no original significa marca, não é? Marca. Por que marca? Porque está falando daquele símbolo ou selo que era colocado, tá? Principalmente por causa dos caracteres, que hoje a gente conhece como as fontes, como as letras, tá bom? Os caracteres, as letras. Para os irmãos entenderem de maneira bem simples, é como se fosse o carimbo, tá? Então, aquela letra, aquilo que estava ali no carimbo, quando ele é pressionado, ele está lá embebecido de tinta, molhado de tinta, quando ele é pressionado no papel, então ele transfere para o papel aquilo que está lá, tá? Isso é que é o caractere, ou seja, essa marca. Então, aquela marca, ela vai ser impressa em qualquer lugar ou em vários modelos, mas vai continuar sendo o mesmo. Porque alguém de caráter moral significa dizer alguém que ele é o que é em todo tempo. Então, um diácono, um servo do Senhor, ele não pode ter um caráter dúbio, ele não pode ter um caráter duvidoso. É uma coisa aqui e é outra coisa ali. Não, tá bom? Então ele precisa ser honrado, digno, correto, íntegro, irrepreensível, ou seja, é alguém que você não tem o que dizer dele, tá bom? Eu gosto muito quando vejo as pessoas do mundo que eu estou dizendo, as pessoas não crentes, não é? Testificarem daqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. E eles testificam no sentido de dizer assim, olha, não tem nada para dizer contra esse rapaz, não tem nada para dizer contra esta moça, contra este senhor, contra esta senhora. Por quê? Porque são irrepreensíveis. Então ele não tem língua dobre, ou seja, ele não tem duas falas, ele tem que ser sim e não.
E até porque Jesus disse que o que vem depois disso é de procedência maligna. Então ele não tem duas conversas. A conversa dele é uma só. É muito importante isso, tá? Ele não é dado ao vinho, ou seja, esse ponto ele é muito importante. Significa dizer que as faculdades mentais dele estão atentas, porque uma pessoa que é dada ao vinho, nós já falamos isso daqui, é alguém que não está usando corretamente a sua mente, as suas faculdades mentais. Tanto é que nós damos o exemplo de alguém que não consegue dirigir, que não pode dirigir porque ele fatalmente pode ocorrer um acidente, tá? Então, não dado ao vinho é alguém que está consciente, digamos que seja essa a palavra mais aplicada, alguém que está consciente, alguém que tem bom senso, tá bom? Ele também não pode ser avarento, porque veja que aqui a expressão servir às mesas, já falamos aqui para os irmãos, né? Com certeza se refere à distribuição de alimentos ou talvez até de dinheiro. Então, o diácono hoje, ele também é aquele que vai servir, por exemplo, na tesouraria da igreja. Então, ele precisa ser alguém que não é apegado ao dinheiro, porque se ele for apegado ao dinheiro, é provável que ele vai ter problemas, a sua carne pode ser tentada neste ponto, tá bom, irmãos? Então, caráter moral implica tudo isso daí. Mas também ele tem um caráter espiritual, ele precisa ter um caráter espiritual. Eu reuni algumas coisas aqui que está no gráfico e você pode compartilhar, você pode olhar aí, tá bom? Primeiro, ele precisa crer no Evangelho. Então, o diácono, alguém candidato ao diaconato, ele precisa crer no Evangelho. Não só crer no Evangelho, como ele precisa ser salvo, ele precisa ser alcançado pelo Evangelho, ok? Porque é o Evangelho que vai nos transformar, o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles precisam estar dentro de nós, eles precisam fazer uma mudança, uma metanoia na nossa mente, no nosso coração. E eu não posso servir às mesas, eu não posso servir na obra do Senhor se eu não for transformado, se eu não crer no Evangelho. Então é preciso crer no Evangelho, esse é um ponto primordial. O outro ponto é que ele deve ser cheio do Espírito Santo. E aí, claro que há um debate sobre isso, né? Alguns dizem que esse cheio do Espírito Santo não quer dizer necessariamente batizado no Espírito Santo, porque essa mesma expressão também acontece no Antigo Testamento e ali as pessoas não falavam em línguas. Mas há quem defenda dizendo o seguinte, a expressão no Novo Testamento, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, se refere a ser batizado no Espírito Santo com evidência em línguas, porque quando o Espírito Santo desceu, diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, é esse o entendimento que é dado, inclusive é seguido pela nossa CGABB, tá bom? Mas eu volto a dizer para os irmãos que há, inclusive, pastores que não concordam necessariamente com isso. Eu me lembro de ter falado com um pastor, não vou dizer aqui por questão de ética, mas um pastor de renome, inclusive ensinador, pastor de uma grande igreja em um grande estado da nossa nação, tá bom? Eu mandei uma mensagem para ele perguntando, né, para a gente tirar essa dúvida, tá ok? E aí quando eu perguntei para ele o que é que ele achava, porque na lição, quando se trata das qualificações dos obreiros, na lição não está falando o ser batizado no Espírito Santo, tá bom? E esse pastor, ele disse para mim, irmão, isto está assim porque
certamente o autor entendeu que não era para colocar, visto que é algo voltado mais a um estatuto da convenção. Tá? Então foi isso que esse pastor me disse. Porque ele também concorda que não deveria ser empecilho para alguém ser levado ao diaconato, tá bom? Na realidade, irmãos, a discussão é polêmica, ela é extensa. Eu mesmo conheço pessoas que foram levados ao diaconato, até mesmo a pastores na Assembleia de Deus sem serem batizados no Espírito Santo, tá bom? O que não quer dizer que não sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a questão é polêmica, eu não quero entrar muito em discussão em relação a isso, tá bom? O que importa é esse caráter espiritual, porque também você sabe muito bem e deve você conhecer. Eu sempre recebo mensagem de pessoas, de irmãos, se queixando de determinado obreiro, de determinado pastor, que está lá, é pastor, fala em língua e tudo, mas não tem caráter. Não tem caráter espiritual. É difícil, né, irmãos, a gente entender esse tipo de coisa. Mas está também no livro sagrado. Porque nem todos aqueles que falam em línguas também vão ser salvos. Jesus fala sobre isso. Em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos novas línguas. E aí alguém sempre diz, não, mas é porque ele não foi batizado verdadeiramente. Não, foi batizado sim. O Espírito Santo desceu sobre essa pessoa, ele falou em línguas. Mas ele não deixou ser transformado pelo Espírito Santo, visto que o trabalho do Espírito Santo na nossa vida é progressivo. Eu preciso entender isso, irmãos. É progressivo. E eu preciso deixar-me ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, independente de ser ou não batizado. Nós temos que ter este entendimento. Olha, eu creio no selo da promessa, tá bom? No selo do Espírito Santo de Deus. Porque também, se você disser assim, não, só vai ser salvo ou só vai ser arrebatado quem for batizado com evidência em línguas, então isso para mim é uma heresia. Porém, você sabe que é possível alguém não ser batizado no Espírito Santo com evidência em línguas, mas ser cheio do Espírito Santo e ser salvo, e ir para o céu, e ser ressuscitado naquele dia. Ok? Tá bom? Mas nós não vamos entrar muito nesse debate, porque eu sei que ele é extenso e, como se diz no popular, dá muito pano para manga. Ok? Ele precisa, irmãos, dentro desse caráter espiritual, ele precisa ser comprometido com o Evangelho, tá bom? O diácono, ele precisa ser comprometido com o Evangelho. É quando diz aqui que ele guarda a revelação de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar esse candidato, levando em conta essa especificidade, ou seja, que ele é comprometido com o Evangelho. Se ele é comprometido com o Evangelho, então ele vai falar do Evangelho, viver o Evangelho na prática, que isso que é importante. Ok? Também, irmãos, ele precisa ter caráter familiar. Veja só, a marca. Eu estava explicando para os irmãos o que é ter a marca. Tá bom? O que é ter caráter? Caráter é ter esta marca. Então, quem tem a marca espiritual, ele é comprometido com o Evangelho. Mas também precisa ter este caráter familiar, esta marca familiar. O que é que diz as listas, né? Porque tem as listas
das especificações do diácono. Então ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele tem que ser monogâmico, ele não pode ter várias esposas, né? E também aí eu acredito que entra essa questão do casamento, de vários casamentos. É polêmico isso aí também, tá, irmãos? Cada vez mais a gente está vendo as coisas mudarem em relação a isto, mas o certo é que aqui não tem mais aquela história do Antigo Testamento, onde o homem poderia se casar com outras mulheres, tá bom? E o que se dá a entender é que Deus tolerou esse tipo de coisa, não que ele tenha aceitado, mas ele tolerou, tá bom? Então, já aqui no Novo Testamento é dito claramente, não é para ter várias mulheres, e você sabe disso, nós estamos falando aqui de um contexto que ainda absorvia essas práticas, ok? Ele tem que ser bom exemplo de pai. Esse bom exemplo de pai, você pode linkar ele com o caráter moral. Porque se ele é uma pessoa honrada, digna, correta, honesta, irrepreensível, se ele não é avarento, não dado ao vinho, ele também vai ser um bom exemplo de pai. E nós, como pais, precisamos ser bom exemplo para os nossos filhos, tá bom? Não se esqueçam do provérbio, não sei se é provérbio ou Eclesiastes, tá bom, irmão? Você pode até me lembrar aí, eu gosto muito, eu sempre cito ele, que os filhos são bênção do Senhor, eles são como setas, como flechas na mão do valente. Por quê? Porque o que é que o valente vai fazer? O que é que o valente faz com a sua seta? Você lembra lá da modalidade das Olimpíadas, arco e flecha, não é isso? Tem lá um alvo e ele vai pegar a sua flecha e ele vai apontar a flecha, o seu arco com sua flecha, para fazer o possível para atingir o alvo. Então ele precisa fazer isto. É assim que o pai, ele tem que ser com o filho, né? O filho é esta flecha que você vai apontar lá para o alvo, para que ele atinja o alvo. E isto significa dizer que você, como pai, tem que ser um bom exemplo, tá? Isso vai se refletir em muitas coisas, porque se ele não for um bom exemplo de pai ou diácono, ele não vai poder, por exemplo, dar um bom... Ele não vai poder falar de família na sua igreja, porque ele não é um bom exemplo de pai, ok? Ele tem que ser um bom exemplo de pai, ele precisa também amar a sua esposa e respeitar os seus filhos, que aí isto está conectado com o exemplo de pai, né? O respeitar os filhos, o amar a esposa. Então tudo isso está dentro do caráter familiar, porque se eu não tiver essas qualificações, eu não posso, irmãos, de forma alguma ser um diácono. Eu não sou exemplo para ser um diácono na obra do Senhor, tá bom? As pessoas não vão aceitar, eles não vão aceitar. Meus queridos, eu tenho um outro gráfico que nós colocamos aí, eu quero ver se dá para mostrar aqui para os irmãos, tá? Um gráfico muito importante. Vamos lá. Tá todo mundo aí ainda? Já estamos terminando, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você lembra desse gráfico aí, sobre essa hierarquia eclesiástica? Colocamos esse gráfico aí em alguns grupos e gerou uma certa polêmica, porque alguns irmãos disseram não concordo com essa hierarquia, e outros irmãos defendendo, dizendo não, a hierarquia está correta. O que a gente pode entender disso daí, irmãos? Primeiro eu quero dizer para os irmãos que esse gráfico, ele também é invertido, tá bom? Ele é invertido. Por quê? Porque
o topo dessa pirâmide, e aí para aqueles que estudam ou estudaram sobre administração, você sabe que essa pirâmide, ela meio que imita a pirâmide das necessidades de Maslow. Alguém se lembra aí da administração, tá? Então nós fizemos assim, baseado nisto, tá? O diácono, ele aparece ali na base, como sendo o primeiro, mas ele está ali na base. Você vê que o último da pirâmide é o pastor. Então ele está no topo, né? Então vamos lá. O que é que o pastor faz? Ele é aquele que cuida da igreja. É o cuidador da igreja. É o cuidador das ovelhas. O que é que o evangelista faz? Ele é aquele que expande a igreja. Ele é aquele que é o responsável por fazer com que a igreja cresça, no sentido de evangelizar, de ganhar almas para Cristo Jesus. Ele é aquele que expande a igreja. O que é que o presbítero faz? Claro, tem várias outras, digamos assim, atribuições do presbítero. Nós colocamos aqui, ele é o bispo, ele é aquele que supervisiona a igreja, tá? Ele é aquele que cuida da igreja, é o copastor, digamos assim, é aquele que auxilia, que ajuda o pastor. E o diácono é aquele que serve a igreja, que é o que nós acabamos de estudar. Ele é aquele que serve a igreja. Então, dentro da hierarquia, você tem aí pastor, evangelista, presbítero, diácono. Alguns irmãos colocaram assim, mas irmão, e cadê os auxiliares? Não é? Bem, eu não coloquei porque eu não vejo muito respaldo bíblico para auxiliares. E as únicas vezes que dá-se a entender sobre essa figura do auxiliar, ele também é um diácono. Então, nós podemos dizer que o auxiliar é mais uma criação, digamos assim, recente das nossas igrejas, mas biblicamente ele pode ser tido como um diácono da casa do Senhor, tá bom? O certo é que, apesar do pastor estar ali no topo e essa hierarquia existir, não é? Embora eu quero dizer para os irmãos que biblicamente, ou pelo menos no contexto da igreja primitiva, você não vê uma hierarquia sendo colocada. Você vê todos eles tendo o mesmo conceito uns dos outros, porque isto era o Evangelho. Isto era o Evangelho. O Evangelho diz para que a gente veja o outro como superior a nós. Por quê? Porque o outro vai também nos ver como superior. E assim todos são superiores. Não tem nenhum inferior. Então você entende que essa ideia aí, ela já não cabe bem. Então não tem sentido nós acharmos que o pastor ele é superior ao diácono. Mas essa ideia da hierarquia foi colocada, mesmo porque agora que tem aqui o entendimento. Você percebe que entre um e outro, você tem ali a palavra servir, porque como dissemos desde o início, a palavra-chave desta lição é servir, ou serviço. Então, nesse sentido, o diácono é aquele que serve a igreja, bem como o presbítero é aquele que também serve a igreja, mesmo tendo uma especificidade na sua atuação, que é supervisionar, que é ensinar, mas ele serve a igreja, ele é um diácono em potencial. Do mesmo jeito que o evangelista, cuja atribuição é evangelizar, ganhar almas, mas ele está servindo a igreja, então ele também é um diácono. Do mesmo jeito que o pastor é aquele que cuida da igreja, cuida da ovelha, mas ele também é um diácono, porque ele está servindo a igreja do Senhor, que é exatamente o que Jesus fez, meus irmãos. Jesus é o sumo pastor, o supremo pastor, mas o que é que ele fez? Servir.
Ele veio para servir, que foi o que nós mostramos lá naquele gráfico que está falando sobre o esvaziamento de Cristo, não é? Aqui nós, o esvaziamento de Jesus. Ele veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então não tem sentido nós colocarmos essa hierarquia como se fosse algo assim parecido com o que se faz na Igreja Católica. Aliás, na Igreja Católica também tem o diácono, e ele é o primeiro lá. Ele é, aliás, dessa escadinha, dessa pirâmide, ele é o primeiro, chegando até lá ao Papa. Não é isso, irmãos? Que é o grau máximo daquela igreja. Mas você há de convir que na nossa igreja não existe esse papel de Papa. Não. O que existe na igreja evangélica é um corpo. Esse corpo é formado por várias pessoas de várias denominações e o cabeça desse corpo é Cristo. Então ele continua sendo o sumo pastor e todos nós somos diáconos, somos servidores da sua causa, do seu evangelho. Eu sei que isto é algo muito difícil das pessoas entenderem, porque há quem pense que de fato ele precisa estar no topo, entendeu? E tratando os demais de maneira inferior. Agora eu pergunto para você, isto é evangelho de Jesus? Está assim no evangelho? Onde foi que Jesus destratou alguma pessoa? Colocando aquela pessoa, humilhando aquela pessoa? É assim que é feito o evangelho? É assim que Jesus nos ensinou? Não, meus irmãos, não. Eu sei que você vai fazer os seus argumentos. Você vai dizer, mas irmão Enomi, a gente tem que respeitar as nossas autoridades, os nossos superiores, é verdade. E nós não estamos aqui tirando a autoridade de ninguém, não. Mas também nós não estamos superpotencializando-as. Aí é que está. Porque esta questão de superpotencializar é algo que veio diretamente da teologia da prosperidade, que tem lá os seus ramais doutrinários, entre um deles fala sobre isso, a autoridade espiritual. Então, a autoridade espiritual diz o seguinte, o camarada se coloca numa posição superior, ele pode fazer o que quiser, ele pode agir como ele quiser, inclusive como um tirano, inclusive como um ditador, inclusive como alguém que se presta a coisas abomináveis, até mesmo como a prostituição, ok? E ninguém pode falar nada porque ele é o ungido do Senhor. Meus irmãos, não é assim o Evangelho. Não é assim que Cristo ensina. Mas, irmão Enomi, o que é que o senhor está propondo? A gente se insubordinar? Não, não é isto. Nós estamos dizendo aqui que o nosso pastor é Cristo, que nós devemos respeitar os nossos pastores, porque pesa sobre eles uma responsabilidade muito grande, mas que tudo isso tem um limite, e esse limite se chama Evangelho de Jesus. Quando a gente entende o Evangelho de Jesus, a gente não fica trabalhando essa questão de hierarquia. Eu só coloquei aqui para nós, para termos uma explicação, explicar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Para que a gente entenda o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito. Meus amados, o nosso tempo já foi. Eu quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram conosco aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê graça para nós passarmos por esse período, esse tempo tão difícil. E eu quero dizer para os irmãos que nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso estudo, né, das lições
CPAD. Domingo que vem já é a última e já vai iniciar uma outra que também está uma bênção. Está uma bênção. Nós vamos continuar fazendo esta obra em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Os nossos irmãos aqui, irmão Éder, né? Irmão Éder, graças a Deus. A irmã Elisângela, Deus abençoe. O irmão Lucas Pereira, bem didático, graças a Deus. Tá bom, irmãos? Então, meus queridos, Deus abençoe vocês. Que tenhamos um final de semana abençoado na graça de Deus. Amém.